muito já foi falado nesse dia e meio. Acho que a gente podia tentar também, no final, conversar um pouco sobre os pontos que a gente acha que deveria ser encaminhado, tanto por organizações quanto por pesquisadores, enfim, tentar, de fato, ver se a gente tem algumas boas ideias para uma agenda que a gente possa estar melhorando aí o panorama que foi apresentado nesse dia e meio. Então, para começar, eu vou passar para a Melina Risso, que vai falar sobre a Política Nacional de Controle de Armas. Oi, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar nosso último meio período aqui. Vai ser longo, mas acho que agora a gente consegue ir consolidando tudo que a gente conversou ao longo do dia e aí pensar essa agenda, pensar as proposições. Me coube fazer aqui pensar os desafios, né? O que a gente tem que implementar ainda em termos de uma política nacional de controle de armas. Acho que a gente foi discutindo muito essa relação diagnóstico dos homicídios, um pouco essa perspectiva da situação de armas. E o que eu tento trazer aqui hoje é um olhar para tudo que está colocado e pensar como é que a gente pode fazer, então, avanços. Algumas coisas que já estão colocadas dentro do marco legal que a gente tem, que é o Estatuto do Desarmamento, e algumas outras inovações, provocações, proposições para a gente conseguir pensar os avanços. Então, a primeira coisa aqui é a gente recuperar o quadro atual do que a gente vem conversando aqui esses dias, né? Então, apesar da urgência e da relevância, acho que muito foi trazido, inclusive na mesa de abertura, a Ilona trouxe, do tema da segurança pública, dos índices que a gente observa em termos de Brasil, a diversidade do país, etc., ainda a gente tem taxas de homicídios muito altas quando a gente faz essa comparação, como a gente viu na apresentação do Daniel hoje. Apesar disso tudo, o tema da segurança pública ele não é prioritário na agenda nacional. Então, isso a gente precisa entender dentro desse contexto, o que tem acontecido nessa gestão, especificamente do governo federal, e não só no governo federal, mas também em todos os níveis federativos. A gente olha que essa agenda ela é mais presente nos estados, até em função da responsabilidade de algumas atribuições da segurança pública, mas quando a gente olha outros níveis, por exemplo, o municipal, isso passa ao largo da agenda e da discussão do que se pode fazer. A segunda coisa que a gente conseguiu observar é que a aprovação de uma lei ela não garante a efetividade dela. Né? Certamente, ela não garante outros elementos do que tem que ser feito. Então, ela é apenas um primeiro passo. Então, se a gente tem um marco legal, que já, como o Denis disse, é de onde a gente parte, ele está longe de ser efetivado. Então, ainda tem muito trabalho de todo mundo para a gente poder pensar em relação a uma política efetiva de controle de armas. E, por último, a gente precisa pensar a questão do controle de armas dentro da agenda de segurança pública. Infelizmente, o que a gente observa hoje, a gente que vem acompanhando esse debate há muito tempo, é que isso é uma questão, muitas vezes, colocada numa perspectiva ideológica. É quem gosta de arma e quem não gosta de arma. E o que a gente vem trazendo é a discussão de controle de arma, ela é uma discussão e uma política dentro da perspectiva da segurança pública. Ela não é uma questão ideológica. Não é, então gosto ou não gosto. E, muitas vezes, isso é debatido dessa maneira, e principalmente quando a gente observa os debates no Congresso Nacional, infelizmente. Então, acho que aqui tem elementos para pensar. Aqui também falando o que já foi dito e o que já foi repetido. Pensar a agenda de segurança pública, pensar a agenda de controle de armas, ele precisa entrar como prioridade na agenda política. Tem uma série de elementos que a gente consegue já implementar e consegue avançar, é possível avançar, desde que ele entre como uma prioridade política na agenda. Então, isso precisa estar no topo. Então, só chamar a atenção aqui que, se a gente não transformar isso num elemento de uma prioridade política, muito difícil que consigamos avançar em relação a isso. Então, acho que está dado aqui esse elemento. O marco legal que a gente está hoje, não dá para retroceder a partir dele, é pensar como avançar. Mas, enquanto isso não estiver no topo da agenda da prioridade, é muito difícil a gente poder pensar os avanços.
E a outra questão também, que todos esses dias foi muito colocado, é sobre a responsabilidade de todo mundo. Controle de armas, da maneira como está colocado, e segurança pública, ele de fato é uma responsabilidade de todo mundo. A gente vai ver aqui que a criação de um sistema nacional, ele precisa envolver e é necessária a participação de todos os entes federados e também de todos os poderes. Não dá, e aqui não é uma questão de um jogo de empurra. Ah, então é responsabilidade do governo federal que não está fazendo, do governo estadual ou municipal. Todo mundo tem responsabilidade nesse processo e precisa ter uma articulação para que consigamos efetivar essa política. Mesma coisa quando a gente fala na perspectiva dos poderes. Obviamente, o Executivo tem uma responsabilidade muito grande no processo de implementação, mas, assim como a gente viu, hoje a disputa dentro do Congresso ela também é muito grande, que tem a sua responsabilidade, e também o Judiciário, como o Marcelo mostrou aqui, muitas vezes atravancando todo o processo, que permita uma implementação efetiva de uma política de controle de armas. E aqui não só no ponto de vista da custódia, mas muitas vezes dando liminar para acesso a porte de armas de guardas municipais que não teriam direito a acesso, enfim. Tem aqui uma discussão enorme de responsabilidade de todos os poderes nessa política de controle de armas. E, obviamente, não poderíamos deixar de citar aqui também a responsabilidade do Ministério Público e da sociedade civil em relação a tudo isso. A gente fez, inclusive, recentemente, uma provocação ao Ministério Público em relação a cobrar o Executivo em relação a algumas responsabilidades de implementação da lei, como, por exemplo, o processo de fiscalização das empresas de segurança privada, que a gente vê uma falha muito grande. Então, também chamar a responsabilidade dos atores que deveriam fazer essas fiscalizações e hoje não estão fazendo. E a sociedade civil dentro dessa rede de cooperação e não deixar isso aí da agenda. Acho que também é uma responsabilidade da sociedade civil em manter esse tema vivo. Foi uma luta muito grande para conseguir a aprovação da lei e a gente vem batalhando isso pela sua implementação, então, desde o começo. E aí, quanto mais a gente percebe é que isso hoje, muitas vezes, ele está muito mais presente na agenda da sociedade civil do que do próprio poder público. Então, é importante que a gente consiga avançar nesse sistema. E aqui, como todo mundo já falou, estamos pensando num sistema integral, sistêmico. A gente precisa efetivamente, isso aqui não pode ser uma colcha de retalho, onde cada um tem uma responsabilidade e não está dialogando. Ele precisa ser integral, é complexo, não é simples, mas é absolutamente necessário. Entrando aqui, eu fiz uma listagem de alguns pontos, e depois, quando a gente abrir para as falas, eu já vou pedir aqui a colaboração das outras pessoas do Sol da Paz que vêm trabalhando com esse tema. Se eu deixar alguma coisa de fora, por favor, complementem no final para a gente poder pensar essa ação, o que a gente deveria ter a partir de agora, o que esperar para os próximos 10 anos, né? Então, a primeira questão que a gente observa hoje é a gestão dessa política de controle de armas, como ela está estabelecida. Ela é uma gestão muito complexa, porque ela envolve diversos atores de diversos níveis federados que precisam fazer uma articulação dentro dessa política. Então, se aqui a gente estiver pensando numa agenda para os próximos anos, como propor, então, uma simplificação desse modelo de gestão dessa política de controle de armas? Então, aqui a gente traz, primeiro, estabelecimento de um órgão civil. Muito se falou aqui, tem um monte de competência do Exército que está fazendo coisas que não lhe cabe, como cuidar dos colecionadores, atiradores e caçadores. Sabemos que essa foi uma decisão muito difícil, uma disputa muito grande no Congresso, na hora da aprovação da lei, mas agora a gente já tem de onde partir e a gente precisa pensar o avanço a partir daí. Então, como fazer essa discussão a partir da simplificação e unificação do mecanismo de controle e fiscalização em um único órgão que tenha essa gestão civil. Isso é super importante, até para um ponto que a gente vai discutir depois, que é a questão da transparência da política. O
segundo é a fiscalização de verdade. A gente viu aqui uma série de descalabros quase que o Vinícius apresentou para a gente em relação ao sistema de fiscalização, controle, que hoje está colocado dentro de algumas situações de alguns estados da federação, e eu arriscaria dizer que quase em todos os lugares. Portanto, é importante que essa fiscalização ela seja uma fiscalização de verdade. Se a gente quer... Nos diagnósticos que a gente apresentou, a gente viu a participação de armas de fogo, tanto na questão dos homicídios, como a grande participação de armas de fogo na questão dos roubos. E é importante a gente entender que esse é um elemento, esse é um instrumento muito presente nos crimes violentos. Portanto, ele precisa ter controle. Então, de novo, só retomar aqui é sempre importante, acho que nunca é demais a gente retomar o porquê que a gente fala de controle de armas. Não é uma questão ideológica, ele está baseado aqui em diagnósticos científicos, entendendo essa participação da arma de fogo na situação de violência armada e principalmente na questão dos homicídios, dos crimes violentos. Então, pensar a fiscalização, a gente está pensando em todos os lugares, não fazer só a fiscalização burocrática, que muitas vezes é feito hoje, com base nos papéis e autoriza ou não, mas, de fato, como é que a gente faz, inclusive, fiscalização dos estoques físicos, que a gente dê um passo em relação a isso. Estamos falando de produção, comércio e todas essas categorias que têm acesso às armas. Depois a gente vai falar sobre a restrição do acesso às armas, mas, no fundo, todas as categorias que têm acesso, elas precisam ser fiscalizadas e controladas. E, obviamente, isso aqui a gente não faz um dia para a noite. Pensar um mecanismo de articulação entre essas diversas instituições, ele já tem um elemento aqui, acho que já tem uma experiência que está acontecendo na cidade de São Paulo, que é um grupo, um comitê de controle de armas, um grupo técnico, onde se reúne todo mês todos os órgãos responsáveis pelo controle de armas na cidade, um pouco para trocar informação e conseguir avançar na gestão da política de controle. Então, dá para fazer isso em diversos níveis, não só o municipal, mas também estadual e também no governo federal. Então, se a gente não consegue simplificar, no mínimo articular todos esses atores, já tem experiências demonstrando a efetividade e a melhoria do controle, trocas de informações que é possível ser feito. Então, hoje já existe na cidade de São Paulo, isso precisa ser expandido para outras regiões. O segundo ponto é pensar num sistema unificado de controle. E aqui a gente está pensando principalmente na questão do registro de informação. A gente viu também esses dias todos como é que a informação ela é muito difícil de ser capturada. Cada um tem um banco de dados, você tem o Sinarme, você tem o Exército que tem o Sigma. Cada parte dessas informações fica num sistema diferente. As pessoas não têm acesso, quando a gente hoje estava previsto no Estatuto do Desarmamento a integração a esses bancos de dados, e hoje o que se entende de integração é que você tem 3 agentes da Polícia Federal que têm a senha do Sigma e, portanto, ele consegue fazer a consulta, e 10 agentes da Polícia do Exército que têm acesso ao Sinarme, então isso já está integrado porque eles têm as informações. A gente tem visto que, via Infoseg, isso também é possível, mas a qualidade da informação, o sistema, como é que a gente consegue fazer isso é muito difícil. Então, pensar num sistema de informação é essencial, senão a gente não consegue nem gerar conhecimento, diagnóstico, etc. Para ter controle, é preciso, efetivamente, a gente repensar esse sistema. E agora quase não vamos mais pensar no Sigma e Sinarme, agora a gente precisa pensar em como é que a gente faz um novo sistema. E até pensar a qualidade dessa informação que está colocada dentro desses bancos de dados. Que é a proposta da gente pensar, inclusive, essa questão de uma realização de censo a partir desses registros. A gente tem visto também, ao longo dessas pesquisas, que muitas das armas que hoje já foram furtadas, não estão mais lá na sua origem, ou roubadas, desviadas, etc., ele não tem uma alimentação correspondente dentro dos sistemas. Portanto, quando você pega o sistema e entender quantas armas registradas tem hoje, é quase uma peça de ficção, porque a gente não consegue saber qual é a qualidade da informação que está colocada. Então, a proposta aqui é que a gente faça efetivamente quase que um recenseamento dessas armas. Então, tem arma, vamos lá, vamos entender onde está e ter uma real situação disso. Aproveitando uma coisa que o
que o André mencionou, a gente nem conseguiu fazer a migração das armas que estavam nos registros civis para um sistema nacional. Então, é, de fato, o momento da gente pensar a sério a perspectiva da informação e entender qual é a quantidade de armas, a qualidade das armas que estão em circulação no país. O processo do recadastramento periódico ele tem que ser levado a sério. A gente falou aqui que o Estatuto ele faz essa previsão. Antes a gente só precisava fazer o registro e depois do Estatuto do Desarmamento você precisa fazer esse recadastramento a cada 3 anos. Acho que é possível fazer a discussão sobre a facilidade do recadastramento, como fazer isso, mas o fato é que não ter nenhum controle periódico não faz sentido, e é isso que a gente tem visto muitas vezes no Congresso Nacional. A indústria, a Associação Nacional de Armas e Munições, eles querem acabar com todo e qualquer sistema de controle permanente. Então, se não tiver mais nenhum mecanismo de recadastramento, para eles, tanto melhor, e a gente observa, então, nas pesquisas apresentadas hoje, quais são as consequências que a gente ainda está vivendo desse processo. Então, mais da metade das armas que foram apreendidas com o crime 2011 e 2012, elas foram fabricadas antes do Estatuto do Desarmamento, dentro de mecanismos que não haviam controle. Então, é importante que a gente não abandone isso e leve efetivamente o processo de recadastramento a sério. A gente sempre faz o paralelo com a questão, por exemplo, dos carros. Todo mundo tem um carro, você precisa licenciar o carro todo ano. Então, se isso funciona para carro e a gente tem tão mais controle em relação a outros elementos, por que não a arma de fogo, que é um instrumento que foi feito para matar? Então, é importante chamar a atenção para essa questão do recadastramento. E a outra é a marcação. Como é que a gente vai poder fazer um rastreamento, poder trabalhar com inteligência, poder mapear esses fluxos de desvio se a gente não tem um sistema efetivo de marcação? Já tem novas tecnologias disponíveis para fazer isso. Pode ser colocado como uma obrigatoriedade das novas armas fabricadas. E aqui a gente precisa chamar a atenção para ir além. Não estamos falando só de marcação das novas armas, mas também das munições. A gente viu aqui uma série de elementos, a discussão ontem também passou por isso, que é o descontrole das munições. Tem algumas categorias, por exemplo, que têm hoje acesso, tem autorização para fazer recarga de munição, por exemplo. E esse tipo de coisa, a gente tem visto que isso pode levar a uma série de desvios, portanto, fazer a proibição e fazer um controle muito mais efetivo em relação às munições. Muitas das discussões que a gente fez, inclusive com a indústria, na época, eles falam, mas eu não quero fazer a marcação da munição, porque eu faço a primeira venda e depois as pessoas recarregam a munição e aí vai ficar na minha conta um processo que eu não tenho mais controle. Tem mecanismos, inclusive, possíveis de fabricação, que é destruir todo o estojo da munição a partir do disparo. A gente acaba com esse problema, não tem mais a possibilidade de recarga e a gente faz, então, um outro sistema para melhorar o mecanismo de controle. Então, tecnicamente, isso já é possível fazer. Um pouco qual é a vontade, como é que a gente avança nessa agenda. Redução das armas e munições em circulação. Também tem aqui um elemento importante que a gente tem visto, já falamos por que controlar as armas. Um dos elementos muito importantes é a gente fazer a redução dessa quantidade de armas em circulação. E aqui a gente tem diversos caminhos para fazer. Primeiro é a própria restrição de acesso de armas de fogo e munições. Pensar na questão do porte e da posse. Obviamente, hoje o porte para civis ele já está proibido. Tem uma série de projetos de lei que tentam ampliar esse processo e essas categorias. Então, é estar muito atento para entender efetivamente a relação de porte e de posse. E eu acho que a gente tem que ver aqui, a partir do diagnóstico que a gente mostra e que a gente traz da questão dos homicídios, eu acho que a gente precisa se dispor a abrir a discussão sobre a ampliação da restrição de horários, armamentos e quantidades, inclusive aos profissionais de segurança.
Então, acho que esse é um elemento que, dado o diagnóstico que a gente tem, é importante a gente começar a abrir esse debate e conseguir efetivamente fazer, não baseado em ideologias, mas conseguir fazer isso tecnicamente baseado nas informações, nos diagnósticos que os novos elementos e a nova situação de homicídios têm mostrado para a gente. A outra é a apreensão permanente de armas e munições pelas polícias. Isso a gente tem visto um elemento super importante aqui no estado de São Paulo, e esse é um elemento central da implementação do controle de armas, mas também a gente já discutiu que não pode parar no processo de apreensão, até porque um grande volume dessas armas tem a numeração e você precisa seguir o processo de investigação para entender os mecanismos de desvio, né? Quais são as possíveis fontes, etc. Então, é importante continuar fazendo apreensão, aumentar esse processo de apreensão, isso em todo o país, mas não parar por aqui. Como é que a gente avança? Entrega voluntária de armas e munições, essa é uma perspectiva que precisa estar presente na vida das pessoas, que é, se alguém morreu, se aconteceu alguma coisa, a gente precisa ter um mecanismo onde o cidadão entregue a arma e a destinação, que é a destruição, ela seja dada de maneira correta. Então, aqui a gente sempre está dizendo não quero mais ser uma arma, uma vez que a posse é permitida no Brasil, uma vez que a pessoa decide não ter mais essa posse de armas, o Estado precisa garantir um mecanismo onde essa arma tenha uma destinação. Então, a permanência das entregas voluntárias de armas a gente considera fundamental. E, obviamente, criar novas maneiras para reduzir a demanda, apesar de termos vistos em diversas pesquisas, por exemplo, do IPEA, onde a questão da redução ela tem sido reduzida, né? A gente não tem observado um aumento por demanda na compra de armas. Quando a gente vai fazer outras pesquisas, a gente observa que as pessoas não têm mais vontade de ter arma. Então, mas como é que a gente avança em públicos específicos que têm usado o armamento na situação de homicídio? Claramente, a atuação precisa ser inteligente, então, isso que a gente estava discutindo, né, a obrigatoriedade da realização desse rastreamento em 100% das armas apreendidas. Óbvio que a gente entende a restrição, muitas vezes, que o sistema, o acesso a esse sistema para conseguir fazer isso, ele é falho, mas ele é possível de fazer e é possível de ser implementado já. Então, esse mecanismo precisa avançar. E pesquisas sistemáticas, estudos como os que a gente viu ontem, ou que vêm sendo divulgados nacionalmente, eles ajudam a entender um pouco qual é a participação e que medidas a gente pode fazer, que medidas podem ser implementadas para reduzir a quantidade de armas em circulação e, consequentemente, reduzir a quantidade de crimes violentos. Então, é sempre importante a gente fazer esse link. Ninguém está falando aqui de uma discussão de arma do ponto de vista ideológico. A gente está fazendo a discussão do ponto de vista de armas, porque, dentro do contexto brasileiro, a arma de fogo ele é um elemento central nos crimes violentos. Então, é importante a gente ter isso sempre claro. Proteção e redução dos arsenais. Então, aqui, aumento da capacidade do Estado em fazer a destruição de armas de maneira autônoma e transparente. Já passamos, ao longo dos 10 anos do Estatuto do Desarmamento, momentos de represa, né, da quantidade de armas para serem destruídas pelo Exército. Não tem como destruir, isso fica em estoque, num risco enorme de serem desviadas, inclusive com elementos de desvio claros. E aqui eu estou falando desses estoques todos, conseguir destruir efetivamente a arma, criação e aprimoramento de mecanismos de custódia de armas e munições pelo Estado. Essa pesquisa que o Marcelo apresentou de uma maneira muito rápida e que o ano que vem deve ser disponibilizada pela Senasp, mostra a situação precária pela qual o Estado tem custodiado as armas. Acho que o Vinícius ontem também contou para a gente um pouquinho dessa situação. Então, é importante aprimorar esses mecanismos. Obviamente, não podemos deixar de falar aqui do papel do judiciário, né? Precisa de uma sensibilização, efetivamente, do judiciário para entender que esse também é um problema do judiciário e, muitas vezes, ele é um entrave para a gente conseguir estabelecer uma política de controle efetiva. Mecanismos mínimos de gestão de estoque, acho que o Daniel também trouxe hoje na apresentação, já tem elementos
de melhores práticas internacionais, do que é o mínimo que se espera para a gestão desse estoque, e também a redução de estoques institucionais excedentes. A gente vê que, muitas vezes, na troca de armamento, por exemplo, armamento da polícia, como é que a gente reduz, então, esse estoque? A gente já viu casos aqui no estado de São Paulo, onde, nesta troca, então, se faz uma doação para guardas civis. Então, ao invés da gente reduzir a quantidade de arma, a gente aumenta isso e arma um novo corpo que, muitas vezes, não tem mecanismos de controle e que a gente tem observado também uma grande fonte de desvio de outras categorias. Então, é importante que a gente retire isso e não faça esse repasse de 1 a 1. Acho que a última pesquisa do IPL também mostra isso, a quantidade de armas que tem sido transitada da mão nesse segundo momento, não na compra efetiva, mas ele sai de uma mão e passa para outra, ou porque as pessoas venderam, emprestaram, etc. Então, tem uma circulação de um universo de armas que está saindo de uma mão para outra e, portanto, o processo de recadastramento ser levado a sério, mas também pensar e cuidar bastante dessa questão dos estoques institucionais. Como é que a gente dá a destinação final, que é a destruição, e não simplesmente ir repassando esse tipo de armamento. E, por fim, a divulgação, a transparência, né? É importante, até para ter controle do que tem acontecido, é importante que a gente tenha transparência em todos os momentos, em todos os mecanismos, e aqui só algumas informações. Obviamente, ninguém aqui está pedindo transparência em relação a informações sensíveis. A gente que vem trabalhando há muito tempo com segurança pública entende claramente isso. Ninguém quer dizer aqui qual é a quantidade de armas que tem em cada uma das unidades dos fóruns. Ninguém é louco de propor esse tipo de informação. Mas o mínimo de informação para entender como é que a política de controle de armas tem sido conduzida, isso é importante para mecanismos de controle e accountability. Então, aqui só para citar alguns, por exemplo, número de registros e portes concedidos, isso por estado da federação, mês a mês, para se acompanhar como tem se flutuado essa demanda, número de fiscalizações realizadas do ponto de vista das categorias, etc., número de armas destruídas mês a mês, um pouco elementos que a gente consiga acompanhar de uma maneira mais clara e transparente o que tem sido feito efetivamente em relação à política nacional de controle de armas. Termino por aqui, já passei no meu tempo, e aí a gente volta no debate para pensar esses elementos e como implementá-los. Obrigada. Obrigada, Melina. Agora a gente vai ouvir a Cristina Neme, que vai falar sobre produção de informação de qualidade. Cristina é coordenadora de análise e planejamento da Secretaria de Segurança de São Paulo. Bom, alô? Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite do Sou da Paz e, enfim, a GV por participar do evento. A ideia aqui é fazer uma discussão sobre a importância da produção de informação em segurança pública, da questão da qualidade dessa informação, e eu trouxe também alguns dados sobre apreensões de armas, visando contribuir para o debate, né, e acrescentar mais algum tipo de informação, além dessas que vêm sendo apresentadas nas pesquisas que vocês desenvolveram e apresentaram ontem, né? Então, bom, quando a gente fala em qualidade da informação, em produção da informação, a gente pensa em minimamente, né, garantir a qualidade do dado, a sua confiabilidade, né, a sua publicação periódica, né, garantir uma certa periodicidade dessa informação, o acesso dessa informação para a população, para a sociedade, e aí a transparência, né, dos sistemas que vem produzindo essa informação, e que esses dados permitam a comparabilidade, né, seja numa área mais local, no Estado, enfim, né, seja entre os Estados, pensando no sistema nacional, né. Agora, para que isso aconteça, eu vou chamar aqui a atenção para 3 dimensões. Esse debate não é exaustivo, eu não vou esgotar, né, eu só vou pontuar aqui alguns temas considerados prioritários, né. Para que isso seja possível, né, a gente precisa aqui dar conta dessas 3 pequenas dimensões, né. A primeira dela é garantir uma prioridade política para esse tema nos diferentes momentos, diferentes gestões, né. Enfim, os governos passam, a gente sabe disso, e as diretrizes, os objetivos que são definidos em cada momento podem modificar, podem retroceder, né, podem avançar, né. Então, é preciso haver um fortalecimento da sociedade, né, no controle desse tipo de dado, desse tipo de elemento, né, da política pública, para garantir que isso se fortaleça cada vez mais, que se institucionalize, né.
E a gente sabe que a realidade dos estados é diferenciada, são 27 unidades, enfim, isso vai variar muito, mas a gente já tem um histórico aí desse debate dos anos 2000 para cá, pelo menos, né? Então, a postura da liderança política, né, enfim, seja o governador, seja o secretário, seja enfim, o ministro, seja quem for, é fundamental para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho, né? Dito isso, tem outras duas dimensões, que são a técnica e a tecnológica, que são de fundamental importância, né? A gente está vivendo isso na prática, né? Desde que eu pude participar do trabalho lá na Secretaria Nacional e agora aqui na Secretaria Estadual também. É preciso definir procedimentos, metodologias, competências. Isso precisa virar uma rotina, né? Isso se faz a partir de capacitação dos gestores, servidores, funcionários que trabalham com esse tema, né? Da divulgação disso também para a sociedade, né? Isso exige um trabalho de formiga, um trabalho rotineiro, né? Que não muda do dia para a noite, né? E também depende de desenvolvimento tecnológico, né? A gente está falando de sistemas, ferramentas de 27 estados ou de um estado que modifica os seus sistemas ao longo do tempo, né? E isso traz muitas vezes dificuldades para que você compare aquilo que foi feito lá atrás com aquilo que está sendo feito agora, etc, 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 né? Então, o mínimo de padronização, né, em relação a essas duas questões, né, das metodologias, né, que vão instituir sistemas classificatórios para que a gente possa comparar as ocorrências, enfim, os dados criminais dentro de um estado ou no país, é fundamental, né? E há uma articulação aqui entre a técnica e tecnológica, né? Você não vai desenvolver regras e sistemas sem trabalhar de forma articulada com enfim, os gestores e as metodologias, enfim, com quem conhece aquilo que se quer, né? Então, isso não é uma coisa fácil, né, de implementar, né? Então, só estou chamando a atenção aqui, né, tentando resumir aqui os principais gargalos, né? Mas tentando desenvolver, né, esses 3 pontos que você consegue avançar um pouquinho, né, e pensar na melhoria da qualidade da informação. Bom, falando agora do Estado, né, pensando aqui da experiência de São Paulo, né, existe um sistema estadual, né, de produção de estatísticas criminais. Ele foi instituído pela Resolução 160, que normatizou o fluxo de envio desses dados das unidades policiais para a Secretaria de Segurança Pública, né? E esse sistema apresenta apresenta os dados sobre as ocorrências policiais e sobre a atividade policial, sobre a produtividade. Tá? Basicamente, aqui... espera aí. São esses os indicadores que hoje estão disponíveis no site da Secretaria, né? Enfim, temos o colega aqui, o Túlio, que participou da construção, né, desse sistema por bastante tempo. E são esses os dados, as ocorrências e os indicadores de atendimento policial, de produtividade policial, que hoje estão disponíveis numa série histórica de 2001 para cá. Tá? Esses dados, a partir de 2011, foram desagregados até o nível de distrito policial, e estão disponíveis para quem quiser fazer a consulta no site. Então, além dos indicadores que foram previstos na Resolução 160, existem aqueles que estão previstos na Resolução 516, que se referem às ocorrências envolvendo policiais, né? Basicamente, é o número de mortes e lesões em serviço e fora de serviço provocada por agentes policiais e também o número de vítimas policiais durante essas ocorrências. Essa resolução, enfim, ela não está dentro do sistema, mas no site os seus dados também são publicados periodicamente para consulta, né? E no Diário Oficial todo mês pelas corregedorias que são as responsáveis pela produção desse dado. Bom, esses dados alimentam, por sua vez, o Sistema Nacional, que é o Sinesp-JC, né, que é o Sistema Nacional de Estatística em Segurança Pública e Justiça Criminal, que foi instituído lá também em 2000 e pouco pelo governo federal, né? E há todo um trabalho de envio, de fazer com que esses dados cheguem lá anualmente, e eles são publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Na verdade, o sistema é mensal, mas a consolidação é anual. E, a partir da publicação do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o que se observou? Uma melhoria da produção desse dado, né, com muito custo, né?
com muito custo, enfim, com muitas correções, né? Mas o que isso nos diz? Que com a transparência que foi dada a partir da publicação, os estados passaram a se preocupar mais, né? Houve uma repercussão importante na primeira vez, na segunda vez já houve uma aceitação maior. Até hoje há muito debate quando sai o dado, um erro aqui, outro ali, mas o estado corrige e ponto final, né? Agora, há uma dificuldade técnica, né? Tecnológica, técnica, que é importante, né? Estava até conversando com o Túlio ali agora, ele estava dizendo, né, que o sistema está sendo, acabou de sair, né, um novo aplicativo do Sistema Nacional, e que nem sempre os dados correspondem àquilo que estava sendo informado nos anuários. Enfim, ainda vou ver. Mas, a partir disso, muito provavelmente, uma solução vai ser dada para que não haja mais essa discrepância, né, essa incompatibilidade entre os sistemas. E a correção disso, ainda hoje, acaba dependendo muito de um trabalho... não é manual, né? Manual. Sim. Né? Tá bom. De articulação dos gestores estaduais com o gestor responsável lá pelo Sistema Nacional, para que... E todos com muita boa vontade, há que se dizer, né? Eu tive a oportunidade de ver os dois lados, né? De participar dos encontros com os gestores estaduais, de agora tá, né, dentro da secretaria e respondendo junto com os nossos gestores estaduais para o Sistema Nacional. Então, assim, com muita boa vontade, com muito esforço, né? Mas é preciso ainda que essa articulação seja mais azeitada, né? E que os sistemas fiquem mais congruentes para facilitar esse trabalho, né? Bom, mas, de qualquer forma, eu acho que a informação relevante aqui é que, a partir dessa publicação, de 2007 para cá, né, todo ano tem sai o anuário, né, nessa parceria que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com a Senasp, né, os sistemas estaduais foram mobilizados, né? E São Paulo é um sistema que é pioneiro, né, em razão da lei de 1995, foi criado o sistema estadual, né, com a resolução 160, em razão de uma lei que obriga a publicação periódica de dados. Nem todos os estados têm essa obrigatoriedade legal, né, então é preciso reforçar a importância, né, a relevância, o pioneirismo do Estado em ter avançado na legislação e no sistema a partir dessa legislação, né, e na publicidade do dado aqui em nível estadual. Bom, além do sistema de estatística, que é a estatística oficial, né, que é o instituído pela Resolução 160, o que a gente está fazendo agora lá, né? A gente tem acesso, passou a ter acesso recentemente ao RDO, que é o Sistema de Registro Digital de Ocorrências do Estado, né, que começou a ser desenvolvido lá atrás, 2000 e pouco, né, e informatizou e alcançou aos poucos todas as unidades do Estado, né, todas as unidades policiais. E os policiais passaram a registrar, não mais em papel, mas num sistema digital, as ocorrências policiais. Então, o que a gente está vendo agora, né? Como instrumentalizar o RDO para fazer consultas estatísticas de forma mais completa do que hoje existe, do que a ferramenta que hoje existe permite, né? Então, a ideia é essa. Agora, o que a gente vê quando começa a trabalhar com esse sistema? Ele não é um sistema de produção de informação, ele é um sistema de registro, né, de informação, de atendimento, de atendimento do serviço policial, né? Então, ele segue uma lógica mais organizacional, de registro ali, e lá, naquele momento, não se pensou como seria feita a extração dessa informação, a gestão dessa informação a partir desse sistema. Então, nos deparamos com muitas dificuldades, né, e estamos começando a mexer com esse sistema, com a colaboração, né, da parceria do Sul da Paz, da consultoria, né, da Falcone, que está prestando uma consultoria junto com o Instituto Sul da Paz, a Secretaria, e a gente vem avançando agora, também com muito esforço, né, com milhares de linhas, enfim, a serem analisadas, né, das planilhas que são geradas a partir do RDO, de forma a identificar as inconsistências, os furos, né, aquilo que precisa ser melhorado em termos de regra de negócio para que a consulta estatística seja viabilizada e a gente consiga produzir um sistema mais automatizado, né, de estatísticas do que o que a gente tem hoje. Bom, eu acho que eu já falei um pouco disso, né, que são as dificuldades que essa consulta vem nos mostrando, né, tanto no caso
da consulta ao RDO, como no caso da produção das estatísticas oficiais pela resolução 160, a gente ainda percebe que existe dificuldade, em alguns casos, de padronizar categorias na hora de preencher, ou na hora de preencher lá o boletim, ou na hora de consultar, de consolidar a estatística que vem das unidades policiais para o Estado, né? Então, esse é um debate que a gente está fazendo nas reuniões com as polícias, com os comandantes e delegados, dirigentes que têm vindo à secretaria periodicamente para reuniões com o secretário. É um tema que aparece, né? Como que eu registro isso? Mas eu registro isso está contando, né? Então, essa questão da padronização, tanto para um debate do sistema nacional como para o debate interno do sistema estadual, ela é bastante importante, né? Algumas naturezas que ainda geram alguma dificuldade, né? As unidades de medida também, né? Quanto você pesa, como você classifica uma apreensão, etc., né? É um tema importante também. Uma outra dificuldade que a gente percebeu é que alguns eventos eles são específicos e complexos, e nem sempre aquilo que é registrado no momento é aquilo que vai se refletir na estatística que foi consolidada ali, né? Na medida em que você quer automatizar um sistema e que a sua fonte vai ser a fonte primária no momento, vamos dizer assim, né? Sem o tempo da consolidação que a gente tem hoje, isso também gera uma dificuldade, né, que a gente está tentando resolver agora com novas orientações, novas resoluções, criando regras para que, olha, isso vale, isso não vale, e para que a gente não tenha dois dados, um na estatística e aliás, a gente até vai ter, mas a gente, ao ser questionado, pode esclarecer o que está acontecendo, né? Então, um exemplo aqui, né, é a evolução dos casos após, na verdade, não é após o registro estatístico, que é o que a gente verifica na resolução 160, em relação ao que está registrado no boletim de ocorrência, né? E isso faz parte, da essência do negócio, né? Não é um problema de erro ou de inconsistência, mas de que uma ocorrência evoluiu para um homicídio, ou era um suicídio e em seguida foi verificada que se tratava de homicídio ou vice-versa, né? Então, esse tipo de dificuldade a gente vem levantando e tentando padronizar para evitar questionamentos, né? Ou melhor, para responder aos questionamentos. E um outro tema que é bastante profundo é a da qualidade do preenchimento, que é uma coisa que depende também de trabalho, de melhorar o preenchimento dessa fonte primária, que é o boletim de ocorrência, que sim, em alguns casos, há especificidades que não permitem, né, a completude, em outros casos, trata-se de um processo de qualificação e de melhoria desse preenchimento, que é possível de ser feito, né? Então, que aí vai para a área de treinamento, de capacitação contínuo dos gestores que trabalham com esses registros. Bom, aqui foram iniciativas tomadas nesse sentido, eu já falei delas, na verdade, eu só vou citar aí quais são as resoluções, né, a 139 e a 143, que procuraram dar conta, né, de responder essas dificuldades, a curto e médio prazo, né? Então, elas vão tratar tanto das revisões metodológicas, como também da proposição do sistema de automatização das estatísticas, né? Então, a gente está trabalhando em cima disso agora, e elas são as normas que regulam a nossa atividade. Bom, dito isso, eu vou passar para o segundo ponto da apresentação, que é uma análise das ocorrências de apreensão de armas de fogo com base no RDO. Então, que é o Registro Digital de Ocorrência, né? O que a gente tem nesta série histórica, né, de 2002 para cá? A gente tem aí o conjunto de armas apreendidas, subtraídas, extraviadas e danificadas, que são as categorias previstas no RDO. Observem que, no começo, os valores são muito baixos, né? Então, eu diria que a gente tem que fazer um corte aqui em 2010, que é quando o sistema está, de fato, alcançando todo o Estado, todas as unidades. Tá bom? Então, se no total aqui a gente tem um registro de 189.254 armas apreendidas, subtraídas, extraviadas e danificadas, né, vamos ver o que isso representa aqui. Só em 2010, entre 2010 e 2013, foram 92.452. Então, eu fiz o corte aqui de 2010 para cá, que foi quando o banco se revelou mais consistente para esse tipo de análise. E aqui a gente tem por tipo de arma, né? Então, o revólver corresponde a 50%, ali na primeira linha,
seguido pela pistola, 24%. Depois espingarda, 10%, e depois as outras categorias com percentuais menores. Observem que tem uma categoria outros ali, que a gente não teve como fazer uma análise qualitativa ainda, verificamos alguns casos, né? Então, nesses outros, entram outras armas, entram também os acessórios, em alguns momentos, o carregador ou o cartucho da arma, pode ser que tenha algum registro desse tipo nessa categoria outros. Tá? De forma agregada aqui, né, as apreendidas corresponderam a 82% do total, considerando aí o período 2010 a 2013. As subtraídas corresponderam a 16% do total, as extraviadas a 2% do total, as danificadas quase nada, né? E, dentre elas, também a divisão, a distribuição parecida, né? Das apreendidas, 49%, como já tinha sido mostrado, né? As subtraídas têm uma representação maior ali, né? O revólver tem uma representação maior entre as subtraídas, 53%, depois extraviadas, 43% de revólver e danificadas, 48% de revólver, seguidos pelas pistolas. Qual o conceito de subtraída? Então, é perdida e roubada. Subtraída é roubada e extraviada, perdida, né? Eu não trouxe porque assim ainda a gente precisa tomar cuidado, né? Não dá para sair consultando o RDO e divulgando. Mas, por exemplo, tem muitos ligando a pessoa à arma, né? Muitos policiais ali, entre as subtraídas e extraviadas. São muitos policiais que estão vinculados a esse tipo de ocorrência, como vítima, né? Fazendo a comparação agora do dado da 160, né, com essa estatística produzida a partir do RDO, né? Então, na série, a partir de 2009 e 2010, ali vocês verificam um encontro, né, desses valores que seguem na mesma tendência aqui até 2013. Só que observando que em 2013 está discrepante um pouco, porque a gente tem a 160 só até outubro, né, e o RDO, como eu já tinha feito a consulta até dezembro para tudo, vai até o início de dezembro, no RDO. Então, eu imagino que seja uma informação interessante, positiva, né? Mostra, apesar de tantas dificuldades, de inconsistências que a gente verifica, né? O registro no RDO com a consolidação da 160, que é feita na 160, né? Está similar e isso mostra uma elevação da qualidade do dado, né? Não uma elevação. Ali, na verdade, a diferença é porque o RDO não alcançava, né? Mas mostra uma consistência do dado, né? Que a gente pode aferir aqui nesses últimos anos, comparando os dois sistemas. A diferença também no RDO dá maior, porque ele inclui outras ocorrências, né, de armas apreendidas para a perícia que nem sempre estão na 160, como, por exemplo, as armas dos policiais ou de autoridades que têm o porte de arma e que, por algum motivo, tem que registrar a ocorrência, né? Então, ele é superior mesmo. Você tem 3 minutos. Tá. 3? Tá, não, mas já está acabando. Já. Aqui são os números absolutos, né? No caso do RDO, vão somar 154 mil e, no caso da 160, vão somar 348 mil apreensões. Aqui a distribuição é a mesma distribuição, mas só considerando 2010 para cá, que é mais consistente, mas não muda muito o percentual, não, de revólver e pistola. É mais ou menos a mesma coisa. Aqui são um dado interessante, que foi bastante trabalhoso, vincular as naturezas dos crimes em que essas armas foram apreendidas, né? Então, é preciso salientar que as naturezas podem se repetir. Aliás, elas se repetem, né? Então, tem um caso com mais de uma natureza, então uma arma também vai estar vinculada a mais de uma natureza. Então, a gente não deve somar isso aqui, né? Eu fiz só para poder fazer o percentual, mas se repetem aqui, né? Então, vai dar umas 300, de 150 mil armas apreendidas, vai dar umas 300 mil naturezas. Dá duas naturezas e meia por ocorrência, mais ou menos. Então, o que você tem? Ali eu agreguei todos os casos do Estatuto, né, que somaram 51 mil,
e corresponderam a 38%. Né? Em seguida, vem as ocorrências de roubo. Porém, essas naturezas podem constar do mesmo BO. Né? Então, seguidos roubos, né? E depois atos infracionais com 7%. Depois resistência, com 7%. Em seguida, drogas também agreguei, consumo e tráfico, representando 6,5%. Homicídio, todos os casos, consumados e tentados, e culposos e dolosos, tá? Representando 5%. Receptação, 3%. Lesão corporal, também incluindo seguida de morte, 2,5%. Depois vem ameaça, captura de procurado, quadrilha ou bando, corrupção de menor, violência doméstica, outros não criminal, que pode ser um encontro da arma e a arma é apreendida. Acidentes, que eu achei interessante, né? Tem várias categorias que vão resultar em acidente ou um evento no trânsito, né? Que a arma está associada, né? Correspondeu a 1%, ou 1.257 casos. Depois, matar espécimes da fauna, suicídio também. Tinha cometimento de suicídio, indução ao suicídio, então também agreguei, com 890 casos. Desobediência e uso de documento falso. Então, é isso. Correndo, eu acrescentei, por conta da discussão de ontem, desculpem, aqui também tem, desagregando o do estatuto, que eu achei interessante também. Quais são os principais registros, né? Então, total porte e posse aqui, né, corresponde a 93% dessas ocorrências. E depois, disparo de arma de fogo, comércio ilegal de arma, fabricação, tráfico internacional, com pequenos valores. Né? E, por fim, o que eu ia dizer, eu tentei, mas aqui é uma informação muito... É só uma curiosidade mesmo preliminar, por causa da discussão de ontem, a gente tentou identificar os simulacros. Né? Mas, realmente, não deu tempo, é preciso vasculhar mais os campos, porque deu um número muito baixo, eu acho. Pensando na série toda, né? Tem um campo lá para arma de fogo, né? Mas a gente começou a abrir os BOs então, numa primeira, vai de 18 mil a 6 mil, daí eu coloquei a estatística mais conservadora aí, mas uma primeira consulta é 18 mil, só que daí aparece munição, aparece outros elementos que não são o simulacro. Então, é preciso ver a metodologia, como é que isso foi pensado, estudar com um pouco mais de cuidado, né? Mas foi só para mostrar que também é possível verificar esse registro. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado especificamente por Melina e Luciana e também Bruno e Daniel e toda a equipe do Estudo Paz. Sou diretor de pesquisa do Instituto Igarapé. Eu também coordeno pesquisas na SecDev, uma fundação do Canadá com foco em novas tecnologias. E sou ex-diretor de uma ONG baseada em Genebra, que chama o Small Arms Survey. E alguns dados que eu vou apresentar hoje, e dados muito macro, são de lá. E hoje eu vou falar sobre 3 assuntos, com visão muito mais ampla e global que a apresentação antes. Um pouco para resumir um pouco nosso conhecimento do panorama internacional. Primeiramente, vou falar sobre as dinâmicas globais de comércio de armas de pequenos portes e munição, produção e transferências. E, em segundo lugar, comentarei brevemente sobre o Brasil e sua situação atual. E, em terceiro lugar, falarei sobre novas tecnologias e algumas ideias para futuras pesquisas, porque sou pesquisador. Também vai fazer uma pequena demonstração rápida de uma ferramenta de visualização do comércio mundial de armas que desenvolvemos com Google. E você vê um pouco a pre-show disso, apenas para oferecer para vocês um gostinho de como será a futura
em minha opinião, de transferências em armas global. Não sei. O comércio global de armas pode ser visto como um tipo de ecossistema. É uma comunidade de elementos animados e inanimados que interagem em um sistema. Existem produtores de armas, partes e componentes. Existem governos que as enviam de um país para outro. Existem também brokers, não sei a palavra brokers, corretores, negociantes, companhias transportadoras, mecanismos offshore de financiamento, etc. E existem, claro, os usuários finais, nem sempre aqueles para quem as armas eram originalmente destinadas. O ecossistema das armas também é alimentado por suas fontes primárias de energia, não? E dinheiro. E como todos os ecossistemas, este aqui também é altamente dinâmico e sujeito a perturbações externas e internas. Em outras palavras, nós podemos impactá-lo. Isso. O comércio de armas de pequeno porte é normalmente conhecido de forma errônea, em termos binários. Ou seja, o mercado branco, o mercado negro. É um lado, há comércio legal, o autorizado. As transações são supostamente transparentes e baseadas em regras. A outro lado, tem o comércio ilegal. Transações são secretas, imprevisíveis e operadas por grupos criminosos, etc. Mas a realidade, como todas as pessoas aqui sabem, é muito mais complexa. Na verdade, o ecossistema de armas representa um contínuo. As extremidades legais e ilegais desse contínuo são altamente integradas. E o espaço entre elas é extremamente cinzento. O primeiro ponto que eu quero fazer disso é que praticamente todas as armas, como vocês sabem, iniciam suas vidas na legalidade. Existem algumas exceções. Nós observamos, por exemplo, hoje e ontem, que os rifles de assalto falsificado extremamente sofisticados em lugares como São Paulo e também em Paquistão e outros países onde eu trabalho. O segundo ponto é que, em algum estágio, seja por fala ou deliberadamente, um número considerável de armas é desviado, vazado e traficado. Isso pode acontecer na etapa de manufatura, nos arsenais dos exércitos e policiais, durante negócios supostamente legais de transferências de armas, nos revendedores e no confronto entre facções rivais e mesmo na casa de alguém. Eu tenho alguns dados globais, para fazer um pouco a perspectiva global, e para que saibamos onde está o Brasil no contexto global. Apesar da escala e da diversidade do comércio, o negócio das armas de pequeno porte, armamento leves e munição, é actualmente modesto em comparação com os de armas convencionais. A integralidade do comércio autorizado vale aproximadamente 8,5 bilhões de dólares por ano. Então, quase metade se refere à munição. E falamos muito sobre munição nos últimos 2 dias. A título de comparação, o valor total estimado do comércio de armas convencionais é no mínimo 80 bilhões de dólares, 10 vezes mais grande. Nós achamos que o valor de comércio ilegal é provavelmente apenas 1 bilhão de dólares. Ainda que pequena, a escala de comércio tem aumento dramaticamente em anos recentes, arrefecendo apenas entre 2010 e 2012 devido à crise financeira global. 2 elementos vão ser destacados aqui. Primeiro, as munições representam quase metade do comércio mundial anual. E segundo, armas de pequeno porte e armamento leves representam apenas um pouco mais de 1/4 do comércio global anual. O que mais
preocupante é que a munição é algo que os governos não querem discutir e que quase ficou de fora do Tratado sobre Comércio de Armas, negociado em março deste ano. E aqui no Brasil também tem falta, eu acho, de debate sobre controle de munição. O nosso mundo está empregando de armas. Tem algo que possamos fazer sobre isso? Há 15 anos atrás, governos falaram isso sobre minas terrestres. Hoje, depois de ter um tratado para banir e remover as minas, estamos quase a ponto de dizer que vivemos num mundo livre delas. Existem cerca de 875 milhões de armas de pequeno porte e armamentos leves em circulação. Isso inclui tudo, desde pistolas e revólveres até rifles de assalto, lançadores de granada e metralhadoras automáticas. Cerca de um quarto de todos esses 875 milhões encontra-se nos Estados Unidos. O ponto é que isso não é, portanto, um problema sem solução. É intrigante notar que a maioria dessas armas não está na posse de governos. Para colocar isso em termos weberianos, como as pessoas, estudantes de ciência política sabem, os governos estão longe de possuírem o monopólio legítimo de uso de violência. Por volta de 3/4 de todas as armas, cerca de 650 milhões estão nas mãos de civis. Menos de um quarto de armas global, quase 200 milhões, encontram-se nos arsenais militares. Nós também acreditamos que 76 milhões dessas armas são, na verdade, estoque de reserva, material que é facilmente desviado ou roubado. É uma pequena fração, quase menos de 4%, está nas mãos de policiais e menos de 1% nas mãos de gangues terroristas rebeldes. Eu não vou falar sobre a violência, porque eu acho que nos últimos 2 dias falamos muito sobre a violência, mas eu vou passar diretamente para o Brasil. Vamos agora aqui voltar para o Brasil. Quero falar sobre um panorama nacional e também internacional, porque concentramos muito nos últimos 2 dias de maneira doméstica. O Brasil é um ator central quando a gente fala em produção, exportação, importação, administração, uso e controle de armas. O país assumiu um papel de liderança nos debates internacionais sobre o tema, antigamente, tanto nas Nações Unidas como no contexto de outras entidades internacionais e regionais, por exemplo, a OEA. O Brasil também, como Melina falei também, implementou ações domésticas relevantes que discutiremos hoje. Mas o Brasil é líder também, como você sabe, em outra, e muito menos bem-vinda corrida de homicídios. O Brasil é atualmente um dos líderes mundial de produção e de exportação de armas e pequeno porte e munição. E isso não é obra de acaso. O país decidiu se posicionar como um grande player, tanto regional quanto globalmente. Suas exportações aumentaram mais de 370% desde 2000. O Brasil está posicionado em 4º lugar no ranking internacional, atrás dos Estados Unidos, Itália e Alemanha. Falamos somente de armas de pequeno calibre. Hein? O país é de longe o maior produtor e exportador na América Latina e encontra-se em 2º lugar no hemisfério ocidental. Exportou mais de 278 milhões de dólares em armas de pequeno porte e munição em 2010. O Brasil desenvolveu um nicho que é a produção e exportação de armas de uso civil, revólveres principalmente e munição. Por volta de 138 milhões de dólares em revólveres e 130 milhões em munição apenas em 2010. E seus principais mercados incluem os Estados Unidos,
e Europa Ocidental, mas também países mais afetados para a violência, como Colômbia, Paraguai, Peru, e também outros países mais distantes, como Iraque, Paquistão e Zimbábue. Suas principais empresas, eu acho que vocês falaram sobre as empresas hoje, Taura, CBC, Embel, são um mix interessante de firmas públicas e privadas, com estruturas complexas de propriedades e de relação com companhias offshore. Existe muito pouca transparência sobre como elas são administrativas, mas o ponto principal a ser feito é que a indústria de armas de pequeno porte representa uma parcela microscópica da economia brasileira. Estima-se que sua contribuição para o PIB seja de apenas 0,5%, menos de 0,5% de seu total. Mas esse sector possui um alto nível de influência política, como já foi observado pela secção da bancada da bala no Congresso. Assim, a indústria de armamento brasileira é orientada para a exportação. Entre 60% e 70% de todas as armas e munição brasileiras são exportadas. O restante, entre 30% e 40%, é usado predominantemente pelas forças armadas e policiais, enquanto uma parte também é vendida a civis. Isso significa que existe um número considerável de armas em circulação no Brasil. A melhor estimativa gira em torno de 16, 17 milhões de armas no país. Cerca de 6 a 7 milhões desse total estão registradas por militares, policiais e civis. Isso representa praticamente quase uma arma para cada, digamos, 12 brasileiros. O restante é potencialmente ilegal, cerca de 10 milhões, estando um posto de colecionadores privados, companhias privadas de segurança e por cidadão, incluindo membros de gangues, etc. É importante notar que as Forças Armadas Brasileiras possuem um estoque de reserva de cerca de 800 mil armas. Embora tenham havido esforços de desmilitarização desde meados da década de anos 80, essas armas permanecem estocadas. Existe um tipo de cultura de retenção de armas antigas, como espingardas, FNALs, etc. Bom, vocês devem lembrar que eu mencionei que praticamente todas as armas iniciam suas vidas na legalidade. Existem, no mínimo, 3 caminhos pelos quais armas podem sair do mercado legal para o ilegal no Brasil. Primeiramente, a aquisição doméstica em solo nacional. Cidadãos brasileiros têm o direito de possuírem alguns tipos de armamentos e munição em casa, mas não portam na rua sem permissão. Como mencionado anteriormente, enquanto grande parte desses cidadãos faz uso legítimo das armas, elas também podem ser revendidas, como a Melina falou, perdidas, roubadas e transferidas para o mercado negro. Em segundo lugar, há o desvio de arsenais das policiais e das forças armadas. Embora não muito comum hoje em dia, houve inúmeros relatos de incidentes em que alguns membros das forças de segurança redistribuindo armas apreendidas, ou ainda mais dramáticos, delegacias da polícia sendo saqueadas, tendo suas armas roubadas. Isso acontece não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E, em terceiro lugar, há o tráfico transfronteiriço, proveniente dos países vizinhos. Em alguns casos, armas são exportadas no Brasil para um país vizinho e, em seguida, reentram ilegalmente no território nacional. Existe também um tráfico de pequenas quantidades pelas fronteiras, feito por indivíduos e pequenos grupos, prática conhecida como comércio de formigas. Todos esses 3 tipos de métodos de proliferação ilegal de armas ocorrem no caso brasileiro. Eu procurei demonstrar nesta apresentação as maneiras pelas que o comércio global de armas e a situação no Brasil estão fundamentalmente interligados. Você pode jogar um pouco com isso?
Nós discutimos também como a disponibilidade de armas do lado ilegal pode cair na ilegalidade, normalmente com consequências devastadoras. Eu não gostaria de terminar essa apresentação com um tom pessimista, porque existem, como vocês sabem, muitas maneiras para fortalecer a regulação e limitar os impactos de armas no mundo. Isso começa no nível internacional, com tratados, convenções e acordos sobre o comércio de armamento, mas que precisam contar com os Estados para serem colocados efetivamente em prática. Existem mecanismos regionais também, OEA, Mercosul e acordos bilaterais, que novamente podem diminuir os gargalos. Existem também controles domésticos. Eu acho que isso concentramos muito sobre esse tipo de controle aqui no Brasil. Provavelmente é o nível mais importante para aprimorar a conferência dos registros e dos históricos das armas, o gerenciamento das vendas, o monitoramento de arsenais e destruição de estoques de reserva e a coleta de armas, sendo que todas essas iniciativas possuem suas oportunidades, mas também limitações. Eu gostaria agora de apresentar, como isso, um novo aplicativo do Instituto Igarapé, desenvolvido com Google e PRIO, uma ONG em Noruega. Essa é uma ferramenta que nós elaboramos para melhorar a transparência de todas as exportações e importações globais de armas de pequeno porte e armamento leves e munição. Ela conta de 1 milhão de entradas de dados, data points, e já foi vista por mais de 4 milhões de pessoas. Tem acesso livre para todos sobre nosso website. E você pode ver dados militares sobre armas militares, civis e munição também, desde 1992 até 2011. E cada ano vamos reproduzir mais dados, porque tem um tipo de time lag. Você pode voltar à minha apresentação? Outra. There we go. Sim. Quero fechar com algumas reflexões sobre tecnologia. Esse é o ponto da minha apresentação. Muito já foi discutido sobre a próxima geração de armamentos, mas surpreendentemente há pouca inovação na tecnologia de armas de pequeno porte e armamento leves. Isso é uma boa notícia, não? Não há grande avanço. A maioria dos militares, policiais e cidadãos estão mais ou menos satisfeitos com o estado atual das coisas. Há preocupação com outros tipos de tecnologia agora, como drones, robótica, espacial, mas a maior mudança em armas e tecnologia de armas nos últimos 20, 30 anos é a redução do peso de armas. Mas também tem algumas coisas na horizonte, na futura. O advento das impressoras 3D, agora são só $2, $3 mil nos Estados Unidos, fazendo disso uma realidade. A ameaça das armas de plásticos já havia sido reconhecida nos Estados Unidos desde os anos 70. Existe legislação que armas possuíssem uma porção mínima de elementos metálicos a fim de serem detectadas pelos detectores de metal. Mas lei, este ano mesmo, poderia cair em breve. Existe também preocupação com a próxima geração de armamentos não ou menos letais. Eu sei que o Brasil também tem alguns investimentos nesse tipo de armamento, desde raio infravermelho até pulsos sonoros e armamentos cegantes. E existe também desenvolvimento interessante com novas tecnologias para a promoção do controle de armas. Tem a primeira geração de kill switches, uma maneira que não sei como explicar o que é um kill switch. E aparelhos GPS para travar armas, assim como chips de identificação por radiofrequência para monitorá-las.
Segunda geração de aparelhos também existe em aparelhos biométricos personalizados, desenvolvidos sob medidas para dono de arma. Outros possuem também sistemas de proteção, como sensor, através de especiais para prevenir acidente. E o advento da nanotecnologia existe também que, de forma remota, desabilitar armas por meio de processadores, sensores e cartão de SIM. E também tem uma evolução, especificamente nos Estados Unidos, mas vem também aqui, em scanners também, que serão usados para rastrear armas desaparecidas. Elas medirão energia irradiando do corpo até distância de 16, 20 metros, podendo detectar obstáculos que estejam bloqueando, incluindo armas. E tem também novos sistemas de rastreamento de armas e de denúncia de suspeitas e serão usados pela polícia. Aqui em Brasil, tem algumas equipes de universidades e empresas privadas que desenvolveram sistemas de denúncia basados em células, autentificação biométricas para manuseio de armas a ferramentas para rastrear atividades eletromagnéticas a fim de triangular os disparos. Bom, tem finalmente novas ferramentas de mapeamento. Também estão surgindo para identificar incidentes violentos. Estávamos acostumados a nos basear em fontes administrativas de dados do Estado, como falamos aqui, polícia, saúde, previdência, etc. Mas agora entramos um pouco na era do Big Data, com novas ferramentas, novas mídias sociais, novas conectividades. Tem como democratização da informação e grandes mudanças estão em curso. Possuemos agora ferramentas de crowdsourcing e uma evolução impressionante na concepção de novas tecnologias para rastrear incidentes por e-mail, SMS e outros meios. E existem plataformas utilizando open source, como Ushahidi, Frontline SMS, Crisis Map. Todas são fontes, como eu falei, aberta. E agora, em Brasil, existem exemplos acontecendo agora em Recife, Rio e São Paulo, apesar de elas ainda estarem em uma fase inicial. Veremos muito mais disso tudo no ano que vem. E esta é a área na qual podemos começar, eu acho, a investigar. Bom, eu acho que tem algumas mensagens chaves para terminar, mas precisamos de mais dados de nível micro sobre produção de armas, transferências e impactos. Isso é um ponto clave, eu acho que todo mundo é em acordo. Precisamos também começar a fazer um inventário das novas tecnologias. É fundamental que tenhamos bons dados sobre violências, vitimização e armas. Mas é também importante que comecemos a dominar novos métodos de Big Data, incluindo múltiplos bancos de dados que podemos agregar. Nós deveríamos nos focar não apenas no desenvolvimento da tecnologia de armamentos, mas também nas ferramentas que promovem segurança e prevenção. Estamos adentrando uma nova era, uma revolução em inovação para a segurança. E tendo em vista o que está ocorrendo na Califórnia e em todos os Estados Unidos, deveríamos começar a visualizar nossas descobertas, alcançando, assim, uma audiência mais ampla, não apenas pessoal especializado. Porque sabemos todos aqui que os hábitos de consumo de informação estão se alterando e precisamos levá-los em consideração. No geral, temos que mudar a narrativa, de maneira que priorizemos abordagens baseadas em dados, evidência empírica. Um momento. E justo para terminar, a mensagem que eu gostaria de transmitir a vocês aqui hoje é que as novas tecnologias podem exercer um papel transformador na questão de controles de armas
em pelo menos 3 dimensões. Primeiro, em transparência. Pela facilitação da análise dos componentes a fluxos do ecossistema de armas e munição, produção, transferências, usuários finais, desvios e roubos, usos pelo crime, transações financeiras, etc. A segunda maneira que a nova tecnologia pode ajudar é melhorias institucionais. Aprimoramento de procedimento e práticas de instituições diretamente relacionados a temas dos esforços de segurança, policiais e exército. Até o nível judiciário, por exemplo, para acelerar o processo de destruição das armas apreendidas. E, finalmente, a tecnologia pode ajudar em termos de tecnologia de armamentos. Digamos, tecnologia aplicada diretamente às armas para aprimorar o controle sobre seu uso e efeitos. Muito já vem sendo feito nessa terceira área. O nosso papel aqui, tendo em vista tendências para o futuro, é promover e investir nas 2 primeiras dimensões, a fim de encontrar soluções inteligentes tanto para a questão de transparência e do conhecimento quanto das efetividade de nossas instituições. As novas tecnologias são nossas aliadas nesta empreitada. Obrigado. Bom, obrigada, Robert. Eu acho que eu vou fazer rapidamente, assim, eu acho que de 1 dia e meio a gente repetiu vários pontos, mas eu acho que era importante ressaltar, né? E aí a gente espera também abrir aqui para perguntas e também contribuições finais do que a gente vê como uma agenda. Mas já iniciando essa agenda, eu acho que a gente começa pela questão política, né? Enfim, de fato, a gente tem um problema hoje que está, enfim, nas mãos de todos nós, de voltar com que esses temas de, enfim, controle de armas e agenda mais ampla de redução de homicídios e de violência torne, enfim, volte a agenda como uma prioridade política e que a gente entenda isso como uma responsabilidade de todos, né? Todos mesmo, porque, enfim, a segurança, novamente, tem que voltar a ser um bem público, né? E a gente tem que tratar isso no coletivo. Para isso, a gente tem falado, acho que desde ontem, em relação ao Pacto Federativo. A gente tem aí muito jogo de empurra entre as diferentes esferas, né, como, na verdade, aumentar a responsabilidade tanto do governo federal, quer dizer, qualificar do governo estadual, também aumentar o papel dos municípios, enfim, aumentar, quando a gente fala responsabilidade, com orçamento, com mandato e enfim, com tudo que isso gera, né? Eu acho que isso, no Brasil, novamente, a gente viu, até acho que pelo anuário, que acho que 13%, né, do orçamento de segurança somente vem do nível federal, mas com tanto problema como a gente está vendo, enfim, não dá mais para ficar só nesses 13%. De fato, a gente tem que pensar como reequilibrar as forças também para ter um sistema de verdade. Acho que o ponto que a gente tem que repetir, né? Obviamente, qualidade e integração dos dados. Acho que isso é o básico para a gente conseguir até mesmo ganhar a opinião pública, conseguir mais apoio político e implementar as mudanças. E que a gente viu não é nada trivial, né? Porque, enfim, tem uma coxa de retalhos, tem muitos desafios, sistemas que não se falam, tecnologias antigas. Eu acho que tem uma questão no Brasil que infelizmente, o processo licitatório, dizer, os sistemas que são comprados, hoje já não... Dizer, quando está pronto uma licitação, quer dizer, a tecnologia já está obsoleta, você tem que comprar uma coisa velha, fechada, que você sabe que daqui a um ano vai ter que gastar o mesmo valor para atualizar. Enfim, sabendo que hoje a gente tem tecnologias abertas que poderiam ser adaptadas, muito mais baratas, isso a gente ainda não levou para a esfera pública dessa maneira. Então, acho que tem uma questão, de fato, de como conversar com os próprios, enfim, executores para ver se tem a possibilidade de a gente, de fato, avançar para as novas tecnologias disponíveis, porque a sociedade já está usando, o setor privado já está usando, o governo precisa muito usar. Até porque é o nosso dinheiro que eles estão gastando mal, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso, estão gastando muito mal os recursos que arrecadam dos nossos baixos impostos. Bom, focando um pouquinho em relação ao controle de armas, eu acho que fica claro a necessidade de continuar com esse exercício de redução, né, de armas e munição em circulação, desde restrição de porte, um pouco do que a Milena estava dizendo, apreensão, entrega voluntária, quer dizer, os mecanismos têm que ser permanentes, a gente tem que consolidar, de fato, um sistema onde isso, enfim, a gente não precisa se preocupar se fiscalização está ou não sendo feita, quer dizer, passar muito para o modelo carro e como a gente controla isso tudo. E o ponto que
foi repetido várias vezes também, a importância do controle de munição, né? A arma sem munição não existe, então a gente precisa, de fato, olhar para isso. Na nossa própria lei já tem, então, algumas das questões que a gente está falando aqui, de fato, não demandam absolutamente nenhuma mudança legislativa, o que é sempre bom, quer dizer, é tentar mesmo forçar a vontade política. E pegando esse último ponto, acho que o papel da tecnologia, tanto para aprimorar, que não seria, digamos, o foco da atuação sociedade, academia, enfim, a qualidade do armamento, mas sim a questão da transparência, né, que obviamente está ligada à questão dos dados, mas, novamente, vontade política também de estar lidando com isso, e melhorias institucionais. Então, tem toda uma gama de possibilidades que a gente não tem usado, que a gente tem visto emergir, enfim, de vários grupos da sociedade, tentativas de mapear incidentes, quer dizer, como é que a gente tenta também integrar e ajudar o próprio, enfim, as próprias esferas de governo a adotarem também essa inteligência que hoje está tão mais fácil de obter, enquanto a gente vai trabalhando em paralelo com os sistemas mais robustos. Mas eu acho que tem que aliar tanto a produção, de qualidade mesmo dos dados, enfim, policiais e de saúde, com as possibilidades que as novas tecnologias apresentam. Então, acho que também tem um pouco desse olhar da sociedade civil em fazer desse casamento, enquanto a gente não tem sistemas perfeitos institucionais, né, das esferas governamentais. Mas acho que, por último, nada disso vai ser também feito se não tiver, de fato, uma aliança que é muito mais ampla, uma aliança da sociedade, porque a gente não pode esperar que venha tudo do governo. Novamente, segurança é sempre um tema que se deixar, né, enfim, vai para debaixo do tapete, justamente porque em outras áreas o Brasil vai bem, enfim... Não vou entrar em questões aqui de qualificar esse vai bem, mas enfim, eu vou me ater a ficar nisso, mas, enfim, várias outras áreas a gente consegue um desenvolvimento melhor. Na área de segurança, a gente tenta esconder, né? Pelo menos quando a gente trabalha vários temas fora do Brasil, quando a gente leva, enfim, primeiro que as pessoas acham que o Brasil não precisa mais de ajuda para nada externo, né? Tem sempre essa questão de que, de fato, o Brasil está caminhando para ser um país desenvolvido e competir, enfim, num mercado globalizado. Quando a gente leva dados de segurança, choca, todo mundo fica chocado, ninguém acredita. E levo para fora, mas quando eu levo para amigos do meu próprio ciclo pessoal, tampouco eles acreditam no que eu falo. E, às vezes, olham para mim, quer dizer, esse dado não entra no inconsciente, enfim, não sei porquê, mas o imaginário do brasileiro, assim, acha que a gente é cordial, amigo, receptivo. Ninguém consegue ver que nós estamos, enfim, matando como nenhum outro país do mundo está matando. Então, isso eu acho que é um trabalho que, enfim, é mudança de cultura, mas é uma, enfim, percepção mesmo de como nós, que estamos envolvidos, conseguimos comunicar isso para a grande massa, né? E como dizer que isso não é aceitável, que isso não é aceitável em lugar nenhum do mundo. Então, tem uma questão aí que eu acho que não dá mais para esperar. Eu, de fato, tenho sempre sido a chata do número dos homicídios, enfim, mas eu não sei mais o que fazer. Eu repito, e as pessoas tendem a não querer ouvir do que a gente está falando. Mas a gente tem que repetir, até que isso entre, né? Enfim, entre e, de fato, venha para o patamar que precisa estar. Porque, se a gente quiser, de fato, ser um país desenvolvido, convicção total e absoluta com esse nível de insegurança, com esse nível de homicídio, com esse nível que a gente tem de, enfim, de descrédito e de desconfiança entre um e outro, instituições e cidadãos, a gente não vai conseguir. Então, acho que essa mensagem, que é uma mensagem política, porque não tem jeito, a gente está tentando mesmo impactar as pessoas que são tomadoras de decisão no nível macro, a gente precisa levar para o ano que vem, que é um ano de eleição. E, enfim, cada um de nós, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas instituições, mas que, em algum momento, eu acho que vai passar por um coletivo, vai passar por uma mobilização, porque eu acho que, se não tiver uma organização mesmo de vários setores para que isso aconteça, né, e dos policiais, enfim, com o Exército, com a sociedade civil, eu vejo isso como... Enfim, a única possibilidade de a gente conseguir, de fato, botar isso como um ponto central. A gente sabe que, enfim, tirando economia, né, enfim, a gente fala em saúde, educação, infraestrutura e segurança, são pilares de qualquer lugar. A gente tem debatido muito sobre educação, muito longe de conseguir chegar num patamar de excelência, mas a gente tem falado muito sobre todos os problemas nas outras áreas, mas segurança continua sendo um debate restrito a fóruns como esse ou as organizações de segurança pública. Então, como é que a gente faz com que esse debate seja um debate de todos? Eu acho que enfim, é um desafio, deve ser
como, na medida do possível, que isso seja mais, enfim, compartilhado, né? Que a gente consiga mesmo se unir mais e aí, com todas as diferenças que a gente possa ter em que solução exatamente a gente quer. Acho que a gente precisa muito traçar a tal da agenda mínima, que a gente consiga concordar e depois a gente discute quais são os pormenores, mas, enfim, que essa redução de homicídio... Tem pautas muito claras que apareceram aqui. Eu não sei se vocês estão pensando em fazer algum tipo de resumo, alguma relatoria, né? Porque, enfim, né, da questão dessa agenda que foi falada em vários pontos, mas acho que a partir daí, que não morra aqui, né? Que a gente possa estar, de fato, trabalhando para que ano que vem a gente tenha pelo menos um debate mais qualificado e que em 2015 seja quem estiver nas posições chaves, tanto em Brasília quanto nos governos estaduais, isso volte a ser um tema que a sociedade pressione e que haja resposta. Então, eu queria abrir para perguntas para nossos palestrantes. Vamos lá. A Carol, você vai levar? Tem Bruno e tem aqui também mais uma. Eu sou Bruno, do Instituto Sou da Paz. Eu queria fazer 2 perguntas e um comentário. Para a Cris, queria que se ela puder comentar um pouquinho. Acho que está sendo feito um esforço muito grande com relação a essa questão da produção de dados na Secretaria de Segurança Pública, que é bastante louvável. Se pudesse comentar um pouco como é que está o cronograma, no sentido de conseguir reduzir cada vez mais o hiato entre a produção do dado e essa divulgação, né? Comentar um pouco isso de a quantas anda e tal. Para a Melina, eu queria pedir para ela comentar também um pouco sobre a questão do uso da lei de acesso à informação pelas organizações da sociedade civil e por cidadãos, e um pouco da nossa experiência que a gente tem feito, Polícia Federal e Exército, tanto para produzir dados que deveriam estar sendo produzidos e não existem, quanto para, eventualmente, dados que existem, que deveriam estar sendo usados para controle e que não tem ninguém olhando, né? Então, comentar um pouco isso. E acho que com o Rob, eu queria só aproveitar uma fala dele, que eu acho que para a gente é bastante importante, e linkar também com o comentário que o aspirante do Barro Branco fez ontem, hoje, eu não me lembro bem, sobre a questão da indústria, né? O Rob falou sobre qual é o tamanho da indústria bélica no Brasil, que é realmente muito pequeno, quase insignificante na economia. Eu acho que nos debates no Congresso, sempre que vem um representante, eles falam, bom, porque a gente gera 4 mil empregos diretos, 20 mil empregos indiretos, arrecadamos 100 milhões em impostos, e aí a gente vai... Só que nunca é feito a discussão sobre o impacto disso, né? Então, tem uma pesquisa do Ministério da Saúde que eu acho até bastante subestimada, que fala em 250 milhões de reais gastos em internação por conta de acidentes e questões envolvendo arma de fogo. Então, só nessa comparação já seria uma coisa completamente desvantajosa. E o comentário do aspirante do Barro Branco também, a indústria aqui não só atua em monopólio, como recebe um monte de incentivo do governo para fornecer um material de péssima qualidade para as polícias, né? Todo mundo, você conversa com todos os policiais, ninguém é satisfeito nem com a arma da Taurus, o pessoal que parece que tem esse escândalo de arma que dispara sozinha, e a arma da Imbel também, a gente vê o pessoal da Força de Segurança falando muito mal da arma da Imbel, que também tem problemas. Então, acho que é preciso fazer uma discussão também com relação à indústria bélica, né? O tanto de incentivo que eles recebem, o que está sendo feito, o que eles estão dando em contrapartida para a sociedade, voluntariamente ou compulsoriamente, precisa mudar um pouco essa equação. O André também trouxe uma questão com relação à destruição de armas. Esse custo está todo no Exército hoje. A gente, no Comitê de Controle de Armas, a gente acompanha um pouco o que o comando do Sudeste gastou, por exemplo, para comprar uma máquina de destruição de armas de recursos do Estado, que o Exército tem que custear. As armas são praticamente todas da Taurus, as munições são praticamente todas da CBC, e eles não estão colocando R$1 também nesse custo. Então, essa discussão sobre o que tem de incentivo, o que a indústria está proporcionando e o que está causando na sociedade, acho que precisa ser feito também. Minha questão é sobre tecnologia, especialmente para o Robert, mas acho que para todos. É um pouco o que eu quero é também, de certa maneira, provocar que o pouquíssimo contato que eu tive e o que eu vi, sabendo um pouco de tecnologia, eu vejo que a gente fala em novas tecnologias, mas, sinceramente, tudo o que eu vi é de uma simplicidade absurda de ser resolvida. Assim, um simples banco de dados para cadastro de armas é alguma coisa que
Qualquer software house pequenininha faz um ERP para uma grande empresa muito mais complexo. Não envolve nenhuma tecnologia que não tenha sido desenvolvida pelo menos há 20 anos. E claro que vem melhorando, claro que vem barateando, mas, sinceramente, quase todos os problemas que eu vejo são facilmente resolvíveis com tecnologias muito simples. O banco de dados é uma coisa que qualquer aluno de sistemas aprende no início, não precisa nada complexo. E, no entanto, de outro lado, eu vejo muito se falando em altas tecnologias, e às vezes até algumas pessoas da administração comprando a ideia de BIs, de sistemas sofisticados, de análise, de Big Data, tal, mas e acabam ocultando essa discussão sobre essas grandes e altas tecnologias, acabam ocultando a questão de que com simples tecnologias a gente resolveria pelo menos metade das questões que a gente conversou aqui. Então essa é a provocação que eu tenho a fazer. Bom, a gente está em processo. Alô, tá? Em processo com a Prodesp, né, que é a companhia do Estado que cuida do processamento de dados, e a gente deve receber as primeiras melhorias até agora, foi dezembro combinado, né? A gente calcula uns 3 meses para o projeto de automatização poder ser concluído. Tem que fazer os testes e ver o que vai resultar das propostas que a gente fez, se vai ter que ter mais algum tipo de melhoria ou não, tendo em vista a automatização dos indicadores já existentes da 160, né, que são os indicadores atualmente publicados. E, num segundo momento, destrinchar esse cronograma ainda durante o ano aí, para as melhorias na RDO como um todo, né? Mas eu acredito que 3 meses do ano que vem já. 3 meses a partir de janeiro. Acho que contar um pouquinho dessa experiência, né? Acho que a nova lei de acesso à informação, ela veio trazer um elemento absolutamente fundamental para o trabalho de sociedade civil e contar um pouco a nossa experiência lá no Sou da Paz em relação a isso e aos órgãos de controle. Então, a partir da Lei de Acesso à Informação, a gente começou a questionar, quer dizer, só recuperando, em 2008 a gente começou uma pesquisa sobre a implementação do Estatuto em 10 estados brasileiros. E, naquele momento, foi super difícil a gente conseguir uma série de informações do tipo quantidade de portes concedidos, quantidade de registros concedidos para colecionador, renovado. Era muito complicado a gente ter acesso a esse tipo de informação. E, com a aprovação da Lei de Acesso à Informação, a gente começou, então, a fazer a requisição via sistema. E a gente tem tido alguns retornos muito interessantes. Por exemplo, a gente tem a prática de pedir a quantidade de armas recolhidas ou portes concedidos para a Polícia Federal em cada um dos estados. E aí a gente recebe, muitas vezes, o dado para a gente poder acompanhar, fazer monitoramento, controle, mas também declarações dos servidores que estão do outro lado, dizendo, nossa, mas que estranho esse dado, vocês pediram e é a primeira vez que eu estou olhando, então, que nesse estado tem aqui uma concessão de porte muito maior, porque as pessoas não têm a prática de olhar para essas informações e para esses dados de uma maneira constante. Então, a gente tem observado esse tipo de elemento que as pessoas só param. Então, já temos não só o ganho de ter o acesso à informação, mas ter o acesso da pessoa parar para olhar o que está acontecendo efetivamente do ponto de vista de concessão de porte pela Polícia Federal nos diferentes estados. Então, esse já é um ganho que, ao fazer essa provocação e ter que produzir esse dado sistematizado para entregar para a gente, isso já traz um elemento que as pessoas não estavam parando para olhar isso de uma maneira sistemática. E com o Exército também muito interessante, que é uma instituição muito mais fechada, né, hermética, a gente não consegue entrar, e com esse processo eles têm que começar a dialogar muito mais com a sociedade civil, todo mundo começa a fazer uma série de requisições, pressões, etc. E eu me lembro um dia de receber, a gente fez uma solicitação, receber um telefonema do general do Exército para entender por que você quer essa informação, porque eu preciso determinar o método de cálculo aqui para chegar ao que você quer. A gente tinha perguntado qual é o custo da fiscalização por visita.
30. E aí, então, ele ligou para discutir a metodologia comigo de como é que ele calculava o custo, o que ele incluía nesse valor, porque isso não era uma informação pronta que ele tem, mas ele, então, precisava estabelecer isso e para que eu queria, porque ele, então, ia começar a produzir. Então, tem elementos de dados, solicitações que a gente faz, que muitas vezes quem está do outro lado não parou para produzir. Não tem essa informação. E tem outros que a gente também consegue, a partir daí, descobrir uma série de falhas mesmo do sistema, de coisas que não estão sendo controladas. Por exemplo, qual é o número de armas de empresas na mão, né, em posse das empresas de segurança privada que foram furtadas no último ano? Não sabe falar, porque não tem esse campo de fazer pesquisa. Então, a gente começa também a entender, a partir desse mecanismo, quais são os elementos de falha do próprio sistema de fiscalização, controle. Então, acho que é uma lei super importante para trabalho de sociedade civil, ainda mais de controle e monitoramento de como têm sido implementadas as políticas. A gente tem usado bastante e tenho certeza que outras organizações também passaram a utilizar desse expediente, desse mecanismo, para fazer controle. E, a partir disso, a gente consegue ter muito mais transparência. Acho que o Estado, como um todo, tem aprendido a lidar com isso. Eles não estão acostumados, ainda mais no campo da segurança, tem uma tendência a achar que todas as informações são sensíveis. Então, não pode dar essa informação, etc. A informação é poder, mas a gente vem discutindo. Mas qual é o ponto dessa informação? Quer dizer, qual é a sensibilidade efetiva disso e pressionando um pouco esses caminhos para dizer, não, essa é uma discussão que a gente precisa fazer entre todos os atores. Isso não pode ser uma coisa restrita aos atores que trabalham especificamente na segurança pública, estrito senso, mas a gente precisa começar a ampliar esse debate e esse diálogo. Aproveitando que eu estou com o microfone, vou fazer uma pergunta para a Cris. Do ponto de vista, a gente tem visto um monte de informações em relação a dados, né? Tem uma questão, como você extrai, como é... Mas tem um elemento central, que é a produção. Como é que ela entra, qual é o entendimento, isso que eu vou perguntando para você. O que está classificado, o que tem sido feito, o que tem sido pensado do ponto de vista da qualificação da coleta de dado, que é isso, é o servidor que está ali na ponta, preenchendo e tomando essa decisão do entendimento. Esse é o primeiro elemento que a gente precisa qualificar, porque, a partir daí, a gente vai trabalhar com os dados que eles foram coletados ali nessa ponta da linha. Então, o que tem sido feito nesse sentido? O que está pensado no âmbito da Secretaria para fazer essa qualificação? Sure. Ilona, você pode me ajudar um pouco? Maybe the first... Can I say it quickly? Tenta em português. Bom, eu vou tentar. Bom, então, seria a resposta muito pontual e breve. A primeiro ponto é que, bom, em termos de comentário de Bruno, eu completamente concordo com você. Eu acho que tem um problema que a política de armamento aqui em Brasil, a nível federal, é uma prioridade. E é claro que alguns ministérios de defesa, em palestras internacionais, falei que queremos que o Brasil seja um poder em termos de exportação de armas. Mas isso tem alguns... bom, é uma posição econômica, eu entendo. É claro que tem a demonstrar mais evidência que tem não tem muitos benefícios econômicos, mas também eu acho que tem um outro narrativo que temos a avançar, é a narrativa de responsabilidade. Como o Brasil quer ser um mais grande papel em os debates globais, o Brasil tem a ser um pouco mais responsável em termos de exportação de armas, e responsável em termos de transparências, responsável em termos de follow, segmento onde vai as armas, e também responsáveis na política doméstica. So, eu acho que isso é um narrativo que tem a avançar agora, contra a outra narrativa, que é econômico. So.
Outro ponto que eu acho que é muito importante, e eu acho que é o futuro das campanhas e também avançar um pouco as políticas aqui em Brasil, é subnacional. E são com os policiais e também com os mayors, como alcaldes. Não? Prefeitos. Vemos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Austrália, na África do Sul, em outros países, e quando os policiais têm um papel e quando também os prefeitos avançam um pouco as coisas, vemos ação. E eu acho que isso é um ponto-chave na futura. A pergunta de tecnologia, eu não acho que tecnologia é panacia, isso é claro, a tecnologia tem um papel importante. E eu acho também que tem duas maneiras de pensar um pouco em tecnologia. Tem uma perspectiva de quantitativo e eficiência e também qualitativo e qualidade. E eu acho que a digitização da informação, de criar bases de dados muito básico e de criar dados de base linked, reliado, é uma coisa super importante, muito básico e a primeira etapa aqui em Brasil, é verdade, eu acho, concordo. E isso pode avançar um pouco a eficiência e quantidade de dados e acho que é o primeiro passo isso. Mas também tem evidência que tem algumas inovação tecnológica que pode melhorar qualitativamente, essa é uma palavra difícil, os impactos dos policiais e outras. Por exemplo, tem hotspot mapping, o CompStat, que você conhece muito bem, que vem de Nova York, e é uma maneira de tirar evidência de onde são concentração de crimes e posicionar policiais neste lugar. E tem uma diminuição fantástica em alguns lugares onde as pessoas utilizam esse tipo de tecnologia que agrega e representa de maneira geograficamente os dados. Tem também novas tecnologias que expande a participação dos cidadãos. Isso é uma coisa super importante, especificamente aqui em Brasil, onde tem uma falta de confiança entre policiais e cidadãos. Tem novas tecnologias que não estavam aqui 10 anos atrás, que acelerar um pouco o contato entre policiais e cidadãos. Tem também novas tecnologias para melhorar a reação dos policiais e os performance de policiais, como câmeras sobre o corpo e tem alguns dados agora que quando os policiais utilizam algumas câmeras nos Estados Unidos, contexto completamente diferente, mas tem uma redução de 80% de reclamações contra policiais. Tem algumas tecnologias que existem agora que podem melhorar um pouco as capacidades, mas é verdade que tem que começar coisas muito básicas e não vamos too far ahead, não sei como falar isso. Hoje, o que a gente está fazendo é um controle de qualidade dos BOs, dos boletins. Já existiu esse programa, ele não estava bem ativado, vamos dizer assim, né? E a gente está retomando, né? Priorizando o controle de mortes violentas, porque, como vocês sabem, são muitos registros, milhares de ocorrências, né? Não é possível dar conta de todas as naturezas de uma vez, né? Então, a gente está fazendo esse acompanhamento atual mesmo, né? De todos esses casos, que envolvem homicídios dolosos, latrocínios, outras ocorrências com morte intencional, enfim, que resultam, né, em morte, né, de forma intencional, as mortes suspeitas, né, que são muitas. Então, a gente começou a fazer esse controle, já está em comunicação com a Delegacia Geral de Polícia, e a delegacia tem nos ajudado nesse contato com a ponta, né? Então, via DGP, mensagens vêm sendo enviadas com orientações, né? E, em alguns casos, solicitando esclarecimentos sobre aquele caso e como aquele registro vai ser feito. Então, isso já está sendo feito. E, com maior amplitude, a ideia né, a minha proposta é de que sejam feitas capacitações com as unidades policiais,
em relação a esses temas, né? Então, a gente tem que montar esse programa, né, e propor como seminário de capacitação, indo para o interior e não só trazendo, né, fazendo na capital e indo para o interior, para que a gente capacite multiplicadores para fortalecer os núcleos de gestão da informação das polícias nas localidades. Então, vai ser um contato com os dirigentes, mas com a ideia de fazer seminários mesmo com os policiais que são os responsáveis, né? São os gestores da informação, vamos dizer assim, né? Então, essa é a ideia. Eu acho que a provocação do Fábio serve para esse tema também, né? Da alta tecnologia, por um lado, e da dificuldade lá da fonte primária, por outro, de estar fazendo o preenchimento, de fazer o preenchimento dessa informação, né? Então, acho que vai por aí. Na hora que você faz a consulta, você vai perceber esses gaps, essas incongruências, né? E a gente está procurando mapear das mais graves para as menos graves, vamos dizer assim, para poder atuar, né? E já estamos tendo alguma resposta já nesse sentido. E até essas especificidades que eu citei, essas complexidades, vêm desse retorno que a gente tem da Polícia Civil, né? Que no boletim de ocorrência parece uma coisa, mas 2, 3 dias depois, no curso da investigação, você identifica, né? Mas tem outros casos também, né? Que é uma questão mesmo de qualificar mesmo e garantir aquela informação correta. Então, são diferentes realidades que merecem ser tratadas. Tem mais alguma pergunta? Sim. Para gravar, por favor. E aí a gente não quer perder nada. Eu achei o seguinte, eu comentei até com o Daniel, que a gente está bem impressionado com a qualidade da banca, com a qualidade de todos os trabalhos que foram apresentados. Só que me chama muita atenção que o Ministério Público foi muito pouco citado. E é ele quem, do ponto de vista judicial, é quem tem o maior poder de estar arguindo, olha, executivo, por que você não está cumprindo? Por que está sumindo aí? Né? Ou empresa, por que você não tem um controle? Por que você faz isso? E ele não está sendo cobrado. Acho que somente o Bruno comentou alguma coisa ontem na palestra dele. Eu acho que é um ator fundamental nessa problemática, e ninguém está citando ele. Então, é uma constatação e também faço a pergunta, por que não se questionam os promotores, procuradores, né, da existência desse problema? E o que eles podem fazer, no que eles podem colaborar, a gente na resolução disso daí. Tá ok? É só isso. Rodrigo, né, sou oficial da PM de São Paulo, só também complementando o que o Pazotto colocou, a questão de inserir também, eu acompanhei o estudo que o Senhor da Paz fez a respeito do esclarecimento de roubos, né, que foi apresentado, inclusive, esse ano, e achei bem interessante a ligação de boletins de ocorrência registrados, inquéritos instaurados, inquéritos esclarecidos, mas recomendaria aí também que, nesse caso, aproveitando a lei de acesso à informação, que realmente é excepcional, né, para começar a conseguir esses dados, você realmente chega na instituição e fala, olha, precisava desse dado. A pessoa olha e fala, esse dado, mas a gente nunca pensou em fazer esse dado. Como assim, né? Então, realmente é uma ferramenta imprescindível, e expandir esse tipo de análise também para o Ministério Público. Eu acho que é essencial, como foi colocado ontem, né, a polícia, uma coisa acontece aqui no Brasil, a polícia cumpre ordem. Às vezes demora, depende, tal, mas vem a ordem executiva, a polícia vai cumprir, bem ou mal, mas vai cumprir. Então, com o Ministério Público sendo também pressionado como o Judiciário, no caso da destruição das armas, que foi citado também ontem, né, da questão da pressão do Judiciário para que ele se movimente, eu acho que trabalhar com o Ministério Público também seria bem interessante. Só complementando o que o Pazotto colocou. Muito rapidamente falando, você tem toda a razão, o Ministério Público é um ator fundamental, eu tinha colocado aqui entre os entes, a gente precisa falar com o Ministério Público, a gente trabalhou e vem tentando pressionar e sensibilizar o Ministério Público em relação à responsabilidade dele também, em relação a essa cobrança de perspectivas que não têm colocados. Então, a gente tem aberto diálogo com o Ministério Público. Obviamente, também não é um ator muito fácil de diálogo.
Mas dizer que a gente tem formalizado parcerias com o Ministério Público, inclusive pensando todo o processo do fluxo mesmo criminal, né? Quando a gente estava olhando a questão do roubo, e o que disso virou denúncia? Como é que a gente avança um pouco também nesse sistema? Então, ontem tinha um representante do Ministério Público aqui, a gente tem estabelecido parcerias com o CAUCRIM, que é o núcleo deles criminal, e como é que a gente avança. Então, as pesquisas já foram disponibilizadas, a gente já vem discutindo qual é o papel do Ministério Público a partir da constatação das pesquisas, e também formalização de parcerias para acessar banco de dados no Ministério Público e seguir pesquisando. Então, tem toda uma agenda para a gente entender o fluxo. Acho que não para por aqui, é muita informação, são muitos olhares, e não ficar, quer dizer, acho que a preocupação do Sol da Paz é a gente não ficar, a gente não é uma instituição de pesquisa, a gente é uma organização não governamental, como a Luciana falou ontem, tem os 3 pilares, né, o conhecer, o desenvolver e o mobilizar. Então, esses elementos todos do conhecer é como é que a gente traz e dá luz a eles imediatamente para começar já a produzir a partir daí. Né? E isso não significa que não geram outras agendas de pesquisa, outras agendas de olhares e investigações. Então, para dizer que não está aqui ainda, mas a gente segue com essas agendas, sem dúvida nenhuma, o Ministério Público tem uma participação bastante importante nisso. Cristina, quer falar alguma coisa sobre isso? Luciana, quer falar? Luciana? Não? Não. Carol? Não? Tem alguma outra pergunta? Não? Então, acho que vou passar para a Melina fechar, pode ser? Ou Carol, quem vai fechar os trabalhos? Acho que a gente já fechou, né? A gente discutiu a agenda e acho que o objetivo agora é, a partir daqui, fazer uma síntese das principais propostas. Acho que discutimos muito os diagnósticos e os caminhos, e agora o nosso objetivo é sintetizar isso para poder disponibilizar para todos vocês e pensar, acho que o ano que vem, ano de eleição, a gente vai ter aí uma pauta importante em relação à segurança pública e controle de armas no Brasil. Então, gostaria de agradecer demais a presença de todos vocês, a paciência, né? Acho que está todo mundo cansado, mas continua aqui firmes e fortes, participando, discutindo. Então, vou lembrar, quem ainda não pegou o pendrive com as pesquisas, tem aqui na recepção, é só deixar o nome e retirar o pendrive. A gente também vai organizar as informações, as apresentações, para colocar à disposição no site, né? E a gente espera poder continuar contando com vocês nessa discussão sobre controle de armas no Brasil. Tem um cafezinho agora, e obrigado a todos e até a próxima.